Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube para você que tá ligadinho no canal. E o treinador Kleber Xavier concedeu entrevista ao Domingo Esportivo e falou sobre pontos importantes. Deu dicas sobre o provável time titular para o retorno do Santos no Campeonato Brasileiro. João Basso e mais 10. Você vai saber como deve ser escalado o Santos contra o Palmeiras. Quero falar também sobre Tassiano, que deve ter novo posicionamento daqui para frente. Vamos falar sobre Álvaro Barreal, sobre Neymar, tudo sobre o Peixe, o Santos, que tem novo executivo de marketing. E também sobre o interesse do Peixe na contratação de Brian Rodrigues, jogador uruguaio. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o treinador Kleber Xavier concedeu ontem uma entrevista ao Domingo Esportivo e falou sobre pontos importantes. Ele confirmou que o Ilharão, é um jogador que já está contratado pelo Santos Futebol Clube. O jogador começa a treinar na próxima terça-feira e ele quer utilizar o Ilharão como volante ou até mesmo como zagueiro. Não vê o Ilharão jogando um pouco mais avançado. Sobre Igor Vinícius, ele disse que o jogador chega para brigar pela posição. Elogiou o JP Sherman. Também disse que vai manter a estratégia de continuar improvisando o Gonzalo Escobar pelo lado direito e disse que o Aderlan acabou sofrendo com muitos problemas físicos e isso atrapalhou a sequência do Aderlan no primeiro semestre. O treinador Kleber Xavier disse que teve uma conversa com o jogador Tassiano, que disse ao treinador que prefere jogar pelo lado esquerdo ou como falso 9. Portanto, o Tassiano, que vem sendo muito pressionado pelo torcedor, deixou claro ao Kleber Xavier que gosta de jogar mais pela esquerda ou até mesmo mais avançado como falso 9. E aí, como falso 9, ele tem uma concorrência muito grande, que é o Tiquinho Soares, o David Washington e até mesmo o Luca Meireles. O Kleber Xavier falou também sobre Neymar Júnior, Disse que pode utilizar o Neymar como meia ou até mesmo como falso 9. O jogador Neymar voltou muito bem, palavras do treinador Kleber Xavier, que está muito otimista, quanto ao desempenho do Neymar na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Kleber também falou sobre Álvaro Barreal, Disse que é um jogador que é muito importante naquilo que ele pensa, no Santos Futebol Clube. E o Álvaro Barreal inicialmente não gostava de jogar aberto, pelo lado direito, preferia jogar pela esquerda e acabou sendo convencido pelo treinador, que acabou mostrando a ele que ele poderia ser importante também jogando por ali. Então foram alguns pontos importantes ditos por Kleber Xavier nesta entrevista, que acabou dando dicas sobre a escalação para a partida contra o Palmeiras. Disse que a dupla de zaga dele, nesse momento, é João Basso e Luan Pérez. Portanto, nesse momento, ele disse claramente, olha, se o jogo fosse amanhã, a minha dupla de zaga seria João Basso e Luan Pérez. Como ele deu a dica que ele conta com Gonzalo Escobar jogando improvisado pela direita, me passou a impressão que o Souza será mantido pelo lado esquerdo, que o Escobar neste momento é o titular pela direita e o Igor Vinícius, caso demonstre nos treinamentos potencial para ser titular, pode ganhar a vaga. Mas ainda o Escobar está na frente, pelo que eu entendi da entrevista do Kleber Xavier. Com isso, dá até para a gente tentar esboçar um Santos para o jogo contra o Palmeiras. Gabriel Brazão, Escobar ou Igor Vinícius pela direita, João Basso, Luan Pérez e do lado esquerdo Souza. No meio-campo, o Ilharão, Zé Rafael e Neymar. Na frente, Álvaro Barreal, já que o Roleiser está suspenso. Do lado esquerdo, Guilherme. Na frente, Tiquinho Soares ou David Washington. É assim que o Santos deve jogar contra o Palmeiras.
O Santos que divulgou a programação, tá aí na tela para você. Hoje treino em 2 períodos. O Santos treina às 8h30, às 9h30 e também às 15 horas. Na terça-feira, treino único às 9h30. Quarta-feira, treino em 2 períodos, às 9h30 e também às 15 horas. Quinta-feira, treino apenas pela manhã, 9h30 da manhã. Sexta-feira, treino em 2 períodos, 14h30. O Santos treina, às 9h30 e também às 15 horas. E no sábado, treino às 9h30 da manhã. Então tá aí, portanto, a programação de treinamentos do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o Santos tem interesse no jogador Brian Rodrigues, jogador uruguaio, né? Ele que é um ponta à esquerda, tem 25 anos, jogou já na MLS. Ele que atua também pela seleção uruguaia, hein? Tem 1,75 m, 213 jogos na carreira, 38 gols, 39 assistências, atuou por 4 clubes, tem 8 títulos e tem contrato com a América do México até junho de 2026. Portanto, tem mais um ano de contrato com o clube mexicano. O Brian Rodrigues tem um valor de mercado de aproximadamente 6 milhões de euros. E o Santos tem interesse no atleta, mas sabe que a liberação do jogador é muito difícil, né? Um jogador que está atuando no futebol mexicano, a gente sabe que o futebol mexicano paga ótimos salários para os atletas e é a segunda vez que o Santos demonstra interesse no Brian Rodrigues. No começo do ano, também foi um nome cogitado pelos lados da vila mais famosa do mundo. Meus amigos varandeiros, o Santos tem um novo executivo no marketing. O nome dele é Caio Lacerda, que chega para ser executivo de marketing e negócios, né? Ele tem ampla experiência no mercado esportivo. O profissional está retornando ao Santos Futebol Clube com a missão de liderar e reestruturar o setor, implementando novas estratégias, projetos e iniciativas que aproximem ainda mais o clube do mercado e da torcida. Ele é formado em publicidade e propaganda, possui 13 anos de atuação na indústria do esporte, com passagens por grandes clubes como São Paulo, Corinthians, Grêmio e o próprio Santos, onde atuou entre 2022 e o início de 2024 como responsável pela área comercial. Então tá aí, portanto, novo profissional na área de marketing do clube e negócios, Caio Lacerda, está chegando ao Santos Futebol Clube. Boa sorte aí ao Caio, hein? Olha, meus amigos varandeiros, o Portal Trivela divulgou informações importantes, né, sobre a folha de pagamento do Santos Futebol Clube. Você vai perceber o salto que deu a folha de pagamento dos atletas do mês de janeiro para o mês de fevereiro e março. Informações que serão apresentadas no dia de hoje para o Conselho Deliberativo e que foi divulgada inicialmente pelo portal Trivela, em primeira mão. Vamos aqui algumas informações. Olha, em janeiro, o Santos pagava de direitos de imagem 3 milhões e meio de reais, mais 7 milhões e 100 mil reais em termos de salário, totalizando 10 milhões e 600 mil reais, claro, arredondando aqui os números. Em fevereiro, atenção, o Santos deu um salto no direito de imagem, saindo de 3 milhões e meio para 22 milhões de reais. Atenção, de 3 milhões e meio de reais, o Santos pagou 22 milhões de reais em fevereiro de direitos de imagem. Salário, também um salto importante. Saiu de 7 milhões e 100 mil em janeiro para 12 milhões e 900 mil reais em fevereiro, totalizando entre direitos de imagem e salários 34 milhões 821 mil reais contra 10 milhões e 600 mil reais no mês de janeiro. Então, olha o salto que deu o Santos Futebol Clube, quase 24 milhões de reais a diferença entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Em março, andou em linha com o mês de fevereiro. 21 milhões 992 mil reais pagos em direitos de imagem
e o salário de R$ 12.263.000, totalizando R$ 34.256.000 em termos de salário e direitos de imagem. Olha aí, então para quem pergunta, Marcão, qual é o valor da folha de pagamento do Santos? Tá aí a resposta. Cerca de 34 milhões de reais é o que o Santos paga para os seus atletas atualmente. Valores astronômicos que realmente, né, o Santos está investindo no futebol e a gente fica preocupado com as finanças do clube. O Santos vai mal no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, briga contra o rebaixamento, né? Tá ali na zona da confusão e tem um elenco realmente com salários astronômicos, né? Que poderia claramente estar brigando pelo título, pelo menos diante desse investimento. E agora, a nossa preocupação é quanto às receitas. Por mais que muitos digam, né, que o Santos Futebol Clube recebeu novos parceiros, conseguiu novas receitas, é preciso destacar que de tudo que entrou, 75% vai para o Neymar. Apenas 25% fica para o Santos. E quando você vê esse montante que precisa ser pago, é 100% responsabilidade do Santos. Então, essa conta ela não fecha, essa conta ela não bate, o que gera uma preocupação enorme para o torcedor do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos, um grande abraço, valeu galera, tchau!